Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado, dia em que nós celebramos Nossa Senhora do Rosário. A primeira leitura se encontra lá em Atos 1, versículos de 12 até o 14, que nos diz assim: Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Amados irmãos e irmãs, não sei se você sabe, mas a pessoa que escreve o texto de Atos dos Apóstolos é unanimemente aceita como sendo o apóstolo Lucas, o mesmo evangelista, no caso, não é apóstolo, né? Perdão. Lucas evangelista. E ele sempre tem um olhar muito cauteloso para evidenciar questões ligadas à oração. É o que nós, inclusive, vemos nesse bloco de textos aqui. E começamos pelo versículo 12. Os apóstolos voltaram para Jerusalém. Jesus pediu para que eles não saíssem de lá, porque era de lá que viria de fato a promessa de receber o Espírito Santo. Aí você pode perguntar, e por que eles tinham saído para depois então voltar? Jerusalém foi onde Jesus morreu. Então é meio que assim, ali é o local de pensar muito na dor, na perseguição, naquilo que Jesus tinha enfrentado. Só que eles agora retornam justamente diante deste pedido. E aí eles entram na cidade e sobem para a sala de cima, que seria a espécie de cenáculo, que inclusive é o local onde provavelmente aconteceu então a Santa Ceia, certo? E aí começa então uma citação, uma espécie de uma lista, né, dos apóstolos que estavam lá, desde Pedro até Judas, filho de Tiago. E eu quero chamar a atenção porque aqui nós temos um grupo de vários tipos de personalidades diferentes. Eles são pessoas, desde pessoas mais tranquilas a pessoas mais enérgicas. Nós começamos então a perceber que esse é o grande chamado enquanto igreja, estarmos todos unidos. Não importa qual é a minha personalidade, eu ainda sou chamado a viver a dinâmica da união. Só que no versículo 14, que vai ser o foco da minha reflexão hoje, diz que todos eles perseveravam na oração em comum. Em grego, o verbo está no imperfeito, o que nos dá a indicar que era uma ação repetida, ou um hábito que praticamente eles tinham. Mais do que apenas enxergar um povo que é perseverante na oração, eles são pessoas que têm o hábito de sempre se encontrar para rezar. Já vem aqui uma evidência de que nós, enquanto igreja, precisamos ter o hábito de rezarmos. O hábito de nos encontrar para poder falar sobre Deus, pensar sobre Deus e por aí vai. Agora, quero também chamar a atenção que no versículo 14 diz que eles perseveravam na oração em comum. Em grego, a ideia é com uma só mente. Eles tinham então harmonia, tanto de pensamentos como de sentimentos. E eu quero chamar a atenção que unidade, na verdade, não é todo mundo pensar igual, só que é ter harmonia de pensamento. Que quer dizer o quê? Mesmo que eu pense de modo diferente, mas nós temos o mesmo objetivo. Essa é a grande unidade. Só que é claro que esse texto foi escolhido para o dia de Nossa Senhora do Rosário, porque aqui apresenta-se a figura de Nossa Senhora. E a gente precisa parar para refletir a importância dela aqui nesse contexto. Amados irmãos e irmãs, a grande pergunta que a gente pode ficar fazendo aqui agora é o seguinte: por que a questão de Maria estar aqui? Por que Maria está rezando? Ela precisa de oração? Maria nos ensina uma coisa muito bonita. Maria, ela cresce de um bem para um bem ainda maior. Porque Maria já tem intimidade com Deus, Maria já é santa. Só que Maria realmente ela quer ser modelo de oração e ela também quer ser aquela que é intercessora. E obviamente, para o seu crescimento pessoal, como eu falei, Maria cresce de um bem, porque ela já está no caminho certo. Ela não peca, ela não fica regredindo neste caminho de santidade, mas Maria cresce de um bem para um bem ainda maior. Que nós possamos então aprender como Maria. Não importa qual é o meu grau de caminhada, eu sou chamado a também perseverar na oração junto com os irmãos. Eu sou chamado a ser igreja, a estarmos sendo um, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, como que vai ao ar daqui a pouco, às 7 horas da noite,
do Evangelho também deste sábado. Até já!